Amém. Que Deus abençoe os pequeninos. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. A partir de hoje e até o dia 24, iremos falar sobre, dar uma pausa na série Nasce uma Igreja, e iremos falar sobre a doutrina da encarnação. Obviamente, pelos motivos das celebrações natalinas, falaremos especificamente sobre essa doutrina, a doutrina da encarnação. Iniciaremos hoje no Evangelho de João, capítulo 1. Leremos todo o contexto do versículo 1 ao versículo 14, mas trabalharemos apenas o verso de número 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. O texto diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos. Bendito Deus, neste momento tão importante para as nossas vidas, suplicamos da tua graça, suplicamos da tua misericórdia, suplicamos, Senhor, da tua iluminação. Neste momento, ó Deus, que dá sentido à nossa existência, neste momento, ó Deus, que dá sentido a um coração cansado, dorido e por muitas vezes perturbado, ó Pai, neste momento, que os olhos são abertos, que os ouvidos destampados, ó Deus, para as verdades eternas. Nós suplicamos, fala conosco. Que o Senhor, no seu alto trono de misericórdia, use-a mais uma vez, a fim de que nós sejamos alvo dela, ó Pai, e possamos, juntos, adorar o seu nome em espírito e em verdade, e especificamente neste momento, sermos alimentados por ela. E é no nome do Cristo Jesus que nós oramos sempre. Amém. Mais uma vez chegamos à época de Natal. E nesta época de Natal é muito fácil a gente se perder no significado. Mais uma vez nos encontramos no momento em que a loucura começou. O trânsito não é mais o mesmo.
as programações não são mais os mesmos, as dívidas não são mais as mesmas, tudo está maximizado, tudo está num nível assim que é estranho. No passado, alguns iriam chamar isso de espírito do Natal. Eu acho que está mais para espírito dos perdidos, espírito do consumismo, ou espírito de qualquer outra coisa, muito menos o espírito do Natal. A gente sabe que nessa época muitas coisas são feitas, celebradas, prometidas, muitas coisas são assim projetadas para o ano seguinte, muitas coisas são organizadas a fim de que a gente tenha aquelas pouquíssimas horas ali entre 11 e meia-noite, em que parece haver um sentimento mágico, parece haver que há algo diferente no ar. Da mudança do dia 24 para o dia 25, tem alguma coisa acontecendo, e o coração acelera, e as pessoas choram, e se lembram daqueles que já se foram, e se lembram daqueles que estão brigados, e vem o sentimento de perdão ao coração. Somado a isso, nós temos as novelas, os filmes, os livros, e toda sorte de arte humana que nos faz pensar nesse tal espírito do Natal. Um grande escritor já chamou esse espírito de Natal de um nome específico. Outros já chamaram de sentimento de perdão, paz e alegria. E nesse pacote também vem todos esses desejos que, vazios de sentido, muito menos de prática, não trazem, não acrescentam nada à vida do ser humano. Então, é Natal. Nós olhamos para dias como esse, e algumas pessoas de um grupo pequeno, eu confesso, mas do qual eu faço parte, que não curtem muito essas celebrações, porque elas estão eivadas de acontecimentos terríveis. As portas das cadeias são abertas, a violência aumenta, o trânsito, como eu falei agora há pouco, que já é caótico em nossa capital, acaba se tornando algo pior ainda. E acaba trazendo esse sentimento de que por que as pessoas fazem isso? Por que a celebração que deveria ser um momento de paz, alegria, é fadado a essa loucura toda? Nós constatamos isso alguns anos atrás aqui, quando fomos assaltados aqui, em pleno dia 24, 8 horas da noite, levaram o carro da nossa irmã aqui, e nós todos, homens, aqui perplexos, sedentos por sangue naquele momento, e graças a Deus, nos contivemos. E o carro se foi, mas as vidas ficaram, a segurança e a paz, e o culto pôde continuar. Será que as pessoas esqueceram do real significado dessa época do ano? Será que as pessoas não entenderam? Ou será que simplesmente as pessoas não ligam? Eu acredito de forma triste que talvez esse seja o real motivo. As pessoas não ligam porque acontece no Natal. As pessoas efetivamente não estão nem aí. Há apenas uma lembrançazinha de que o menino Jesus nasceu. E de forma equivocada, herética e antibíblica, acham ainda que ele está numa manjedoura. Inclusive, alguns prestam culto a esta manjedoura. Tremendo equívoco, pois ele não é mais um menino, muito menos está numa manjedoura. O destino dele após a manjedoura foi concretizado, a cruz do Calvário. E o destino dele após a cruz do Calvário foi concretizado, a ressurreição. E o destino final, que nós bem sabemos, os céus, foi concretizado. E as pessoas se esquecem disso. Gostaria de ficar aqui, de forma pecaminosa até, ficar elencando aqui as deficiências e as dificuldades que as pessoas têm em entender o real significado do Natal. E eu gostaria, queridos, de que você, a partir de hoje, guardasse na sua mente, na sua memória, o significado real do Natal. Ok, pastor, eu já sei. Jesus nasceu. Jesus é o significado do Natal.
eu gostaria de te dar base anteriormente desse sentimentalismo religioso que a gente encontra no texto bíblico, e gostaria de te relembrar a doutrina pouco falada, a doutrina da encarnação. Para que você se lembre com mais facilidade, com mais profundidade, por que comemoramos essa data? Por que isso faz sentido às nossas vidas? Por que essa data especificamente, não falo aqui do calendário, obviamente, mas do símbolo do Natal, por que isso é tão relevante para a vida dos cristãos? Porque faz sentido nós celebrarmos de forma correta a doutrina da encarnação. Por que é tão importante falarmos sobre essa doutrina? A resposta é simples. Sem encarnação não tem salvação. Sem a encarnação não seria possível a salvação. Estaríamos fadados à condenação eterna. Estaríamos fadados a um relacionamento quebrado, destruído, a morte espiritual, o afastamento de Deus. E é por isso que nós iremos reforçar e aprender sobre encarnação, presença e esperança. E é sobre isso que nós iremos refletir nessa noite. Encarnação, presença e esperança. Vejamos o texto, então. Como eu disse no início, os versos de 1 a 14 trazem aí justamente a doutrina da encarnação. Não é? Nós temos 14 versículos e, por motivos óbvios, iremos trabalhá-los de forma pausada. Apresentaremos o resumo, a conclusão hoje, para que você já saia daqui sabendo o que vai acontecer em todos os outros domingos. Pô, pastor, mas aí não tem surpresa? Querido, se você tem contato com a Escritura pelo menos há 1 ano ou 2, não tem novidade mesmo. A gente precisa entender isso. A mensagem de salvação, as boas novas, é a mesma. Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou e está hoje assentado à destra de Deus Pai. Mas para que isso? Como que Jesus nasceu? Por que Jesus nasceu? Vejamos aí o versículo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então vejamos aí, nessa primeira parte, eu vou dar um breve resumo para nós já nos adiantarmos para o verso de número 14. Então perceba aí, que o verbo que existia e sempre existiu, agora se torna humano. Eu explico. No verso 1, João mostra quem é esse verbo. E é óbvio, e é claro, algumas versões vão ter verbo, palavra, mas são sinônimos. Fique com isso e nós vamos desenvolver ao longo do mês esse aspecto. Mas entenda, João mostra aqui para a gente quem é esse verbo. É Jesus Cristo, ok? Então, eu estou adiantando para você. Toda vez que eu falar o verbo, a palavra, entenda, é Jesus Cristo. Ele não só estava com Deus lá, como ele é o próprio Deus. Ainda que haja um esforço mirabolante, circense até, para trazer um significado aqui de que ele era um Deus, o registro original vai deixar muito claro que Jesus aqui é o próprio Deus. Ao analisarmos os textos originais, nos deparamos com sobejas provas de que Jesus, encarnado, esse mesmo que desceu dos céus, é o próprio Deus. Nós vamos ver ainda a exaltação do Verbo como Criador.
Se tudo foi criado pelo Criador, como poderia o verso de número 10 fazer sentido se ele não fosse Deus? Perceba aí, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então vemos ainda a exaltação do verbo como Criador, iluminador do caminho e Salvador. Ele ainda foi testemunhado a partir do verso 6 por João Batista, aquele que viria para preparar o caminho. Este mesmo João Batista, de herança familiar, a mesma do Cristo, se apresenta como aquele que, como o batizador, como aquele que iria batizar, preparar o caminho para aquele que viria transformar a vida de todos aqueles que crescem nele. Verso de número 10, mais uma vez ressalta, uma vez que ele criou o mundo e foi ignorado pelo mundo. E aqui nós temos dois aspectos. Ele criou o mundo nessa primeira parte, ele criou tudo que existe. Na segunda parte, ele foi ignorado pelo mundo. Quando o texto diz, mas o mundo não o conheceu, quer dizer que ele criou tudo, mas aquelas pessoas que deveriam adorá-lo, servi-lo como Deus, efetivamente não o fizeram. Então ele é ignorado. Mas não somente ignorado, mas também rejeitado por aqueles que deveriam falar dele, anunciar a salvação mediante a fé nele. Olha o verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas também há uma notícia graciosa aqui. Ele foi recebido por aqueles que creem nele. Olha o verso de número 13. Os quais, a segunda parte do verso 12, né? O poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os quais creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aquele que faz seus filhos nascerem de novo, espiritualmente. O verso 13, João diz que esses filhos não nasceram da carne, nem do sangue. Aliás, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que ele está falando aqui? De salvação. Estes foram nascidos, se pudéssemos construir uma frase assim. Eles não nasceram, mas foram nascidos pelo próprio Cristo. Não da vontade da carne, nem nasceram do sangue, mas nasceram de forma espiritual para uma nova vida. Então nós chegamos no verso de número 14, que é o que nos interessa mais aqui nessa noite. Vamos focar no verso de número 14 e mostrar por que a encarnação é importante. Aqui nós temos algumas informações que podem trazer certa confusão, se não estudarmos corretamente o texto. Veja aí o verso de número 14. Diz assim: e o verbo se fez carne. Quem é o verbo? A palavra? Jesus Cristo, ok? Vencido isso, entendendo isso, perceba, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Queridos, se fez carne, nos ensina que aquele que sempre existiu na eternidade, agora habita entre nós. É estranho o pensamento, ou o ensino, de que Jesus tem uma data natalícia. Jesus nasceu no dia 25. E alguns vão se perder, mas não foi 25, foi em abril, foi... Ok, de fato, no calendário, se a gente for comparar, não é no dia 25, efetivamente. Outras datas são sugeridas. Mas a grande questão aqui não é a data em si. Mas a grande questão aqui é que Jesus se fez carne. Mas não se perca nisso. Por isso a pergunta para as crianças: como que Jesus nasceu? Por que Jesus nasceu? Mas entenda, não tem quando Jesus nasceu.
Porque eu queria deixar bem claro no imaginário das crianças e também dos meus irmãos, de que por que Jesus nasceu e como Jesus nasceu é muito mais importante do que quando. Porque para o Cristo, ele sempre existiu. O Verbo sempre existiu. Como diz o princípio do texto, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus sempre existiu. Não há uma data em que possa dizer Jesus passou a existir. Note isso. Eu e você, nós temos um início na jornada de vida. Nós temos um início na linha do tempo. Jesus está acima da linha do tempo. O Cristo não se prende à linha do tempo. Ele sempre existiu. Ele sempre esteve em sua unidade, essência e substância com o próprio Deus. A Santíssima Trindade presente na existência, coordenando todas as coisas, principalmente no que se refere, e mais importante ainda para nós, neste momento, a criação. Percebemos no início de tudo, a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebemos que na economia da Trindade, ou seja, na função de cada uma delas, eles exerciam a sua função unicamente e presentemente. Precisamos entender a relevância do que a Escritura apresenta para nós quanto à existência do Cristo. O se fez carne nos ensina que ele sempre existiu. Mas aqui está a belíssima notícia, que é celebrado no Natal. Ele agora habita entre nós. Jesus agora habita entre nós, está conosco. Algumas pessoas vão ensinar em suas tentativas de construção de religião, de que o divino está distante. Esse ser divino, ele não pode ser tocado, alcançado. Esse ser divino é alguém que só pode se relacionar de forma a adoração e todas as petições e todo o culto ou oferendas a ele que podem se relacionar com ele. O cristianismo apresenta uma outra perspectiva. A Escritura apresenta para nós que Deus é um Deus inacessível e, ao mesmo tempo, um Deus acessível. É um Deus soberano, mas é um Deus que se humilha. É um Deus que está acima de tudo e de todos, mas é um Deus que se inclina para ouvir a voz súplice do pecador, como encontramos no livro dos Salmos. Quando o Senhor se inclina para ouvir a voz do pecador que pede misericórdia. A ideia de habitar entre nós é muito, mas muito forte em todo o Antigo Testamento. É como se Deus já estivesse preparando a humanidade para um dia em que Ele iria habitar no nosso meio. O tempo inteiro, Deus já vem construindo isso no coração do ser humano. Quer ver um exemplo? Antes da queda, Deus andava com Adão. Daí o título, encarnação, presença e esperança. Daí a ideia de que antes da queda, no jardim do Éden, Deus tinha um relacionamento pleno com Adão e Eva. Mas vem a queda. Então, depois da queda, no deserto, nós temos o tabernáculo, símbolo da presença. Antes do tabernáculo, para que habitasse dentro desse tabernáculo, Ele mesmo, o Senhor, ordena a construção de uma arca. Dentro dessa arca, nós temos o símbolo da presença de Deus. Deus habita no meio do seu povo, agora de forma simbólica, de forma ainda não plena, mas nós temos antes da queda, a presença plena de Deus com o homem. Depois da queda, o homem agora se relaciona com Deus por meio de símbolos. Arca, tabernáculo
Deus não se relaciona frente a frente com nenhum dos seus servos. Por mais que a gente se esforce para dizer que Deus conversava em sua plenitude com Moisés, isso não é verdade. Um estudo mais profundo vai nos mostrar que Deus se revela a Moisés numa forma em que Moisés possa estar diante dele. Pois se assim não fosse, Moisés seria fulminado pela presença do Senhor. Então Deus andava com o homem e a mulher no Éden. A queda acontece, Deus agora não se relaciona mais diretamente com o homem. E Ele cria meios para que esse retorno vá acontecendo. Tabernáculo, arca, e mais à frente nós vamos ter, depois desse ensaio, o templo. Mais uma vez nós temos presença. Mais uma vez nós temos a graciosidade, a bondade, o amor de Deus para com os seus filhos. Deus se faz presente para com os seus, ainda que por meio, simbolicamente, de eventos, locais, utensílios, momentos específicos. Por exemplo, um momento muito interessante em que Deus se relaciona com os seus filhos, através desses exemplos que eu dei, é quando Moisés está chegando diante da sarça ardente, essa que talvez você não saiba, mas é o símbolo da nossa igreja, né? A sarça é um arbusto do qual simbolizava a presença de Deus ali, dialogando com Moisés. E quando Moisés vai chegando, Deus interrompe ele e diz: Moisés, tira a sandália, porque o lugar que você está é santo. Então Deus vai se revelando e se relacionando com os homens dessa forma. Mas a plenitude dessa revelação é, mais uma vez, a encarnação. Conseguiu entender? No Antigo Testamento, nós temos exemplos, formas que Deus se relacionava com o povo. No Novo Testamento, chamado a plenitude dos tempos, nós temos a encarnação. Vai ficar mais claro. Algumas pessoas, infelizmente, utilizam aquele texto que diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, para fazer promessas vazias e dizer para as pessoas que tudo vai se resolver na sua vida, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E trazendo promessas e esperança para a pessoa e dizendo assim: olha, vai ficar tudo bem, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E não compreende que o texto está se referindo exatamente a essa habitação. O texto está se referindo ao templo. A primeira casa, a segunda casa é o templo. E a figura do templo aqui, o texto vai deixar claro para nós. Sabe por que a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira? Porque na primeira casa você tinha utensílios que foram idealizados, ordenados por Deus, como Ele disse que tinha que ser. Na primeira casa você tinha colunas construídas milimetricamente do jeito que tinha que ser. Na primeira casa você tinha um véu, você tinha utensílios, você tinha ouro, você tinha prata, você tinha tudo apontando para o plano da redenção. Na primeira casa eram símbolos, sombras que apontavam para a grande realidade da cruz. Você quer saber por que a glória da segunda casa é maior? Porque o próprio Deus pisou naquela segunda casa. Jesus entra no templo, e quando Jesus entra no templo, está se cumprindo essa profecia. É por isso que a casa aqui, o templo, é glorioso. E queridos, a Escritura está repleta de exemplos, de que o templo é uma figura de nós mesmos, e Deus agora habita em nós. Conseguiu entender a importância de habitação, de relacionamento com Deus? Nós vamos aprender ainda que Deus deseja se relacionar com seus filhos. Deus tem essa iniciativa de se relacionar. Tanto que antes da queda você tem um relacionamento pleno. No final, ao cair da tarde, Adão andava com Deus pelo jardim. Só que o primeiro Adão caiu.
desobedeceu. E Deus constrói um plano para que este relacionamento seja restaurado. E Deus já está desenhando que iria habitar no meio do seu povo. Não somente trazendo a figura da primeira e da segunda casa, mas efetivamente andando com o seu povo, tocando o seu povo, falando com o seu povo, olhando nos olhos do seu povo, anunciando as boas novas, dizendo: sou eu e o Pai somos um. Eis que estou convosco. Até quando? Até quando eu morrer? Para sempre. Deus deseja estar conosco, irmãos. Deus deseja se relacionar conosco. E as profecias falavam dessa ideia, dessa atitude de Deus. Isaías capítulo 7, verso 15, já traz profecias a respeito do Emanuel, o Deus conosco. E essa profecia se cumpre naquele momento em que o anjo chega para Maria, e naquele diálogo maravilhoso, Maria recebe do Senhor a mensagem que ela portaria o ente santo, e que Jesus participaria da carne da humanidade através de Maria, não do pecado, mas da carne. E este ente santo se apresenta a nós, a humanidade divina. E as profecias do Emanuel vão trazer claramente essa ideia de relacionamento. Deus quer se relacionar conosco. Deus não está impassivo, distante, longe, mas Ele está perto, pronto para ouvir aquilo que nós falarmos para Ele. Tornou-se carne, aí nessa primeira parte, no texto original, é um termo chocante. E João faz isso propositadamente. João apresenta uma ideia clara. Ele encarnou, ele se fez carne, ele se tornou humano. Para o imaginário daquela época, se tornar, aparecer como uma visão, como uma imagem, era muito comum. A mitologia grega apresenta diversos momentos assim, em que seres aparecem e desaparecem, seres se transformam em homens, depois se transformam em animais. Na ideia, na mitologia grega, na influência da sociedade da época. E era preciso deixar claro aqui, que ele não está falando que Deus tomou uma forma, como ele fez no passado. Era preciso que eles entendessem que Deus apareceu verdadeiramente e tornou-se carne verdadeiramente. E o termo utilizado aí é para chocar. Ele se fez carne. Ele poderia dizer assim, ele apareceu em formato de homem, como o texto vai dizer que o Espírito Santo aparece em forma de pomba. Ele poderia dizer que ele apareceu como um anjo, o anjo do Senhor, que ele apareceu numa sarça ardente, mas aqui ele não faz isso. O texto deixa claro, ele tornou-se carne. Ele tornou-se humano. Sabe para quê, queridos? Porque no plano divino da redenção, o próprio Deus estabeleceu que, como o primeiro Adão não cumpriu a sua missão de fidelidade, o segundo Adão, Jesus Cristo, o Verbo, a palavra, a plena revelação de Deus, tinha que se fazer carne para que nessa carne fosse vertido o sangue que salvaria a mim e a você. Não se perca em celebrações fúteis, vãs. Tome cuidado. Também aqui não estou dizendo que você deve ir lá montar na sua casa um presépio, uma árvore de Natal e vem cá, pessoal, vamos celebrar efetivamente aqui agora o Natal. Não é isso que eu estou falando. As celebrações, como nós já vimos no início, nada tem a ver com a encarnação. Aliás, pouquíssimo tem a ver com a encarnação. Os símbolos se perderam. Os ideais se perderam. E mais uma vez,
o pecado fez com que o grande símbolo da morte de Jesus Cristo na cruz fosse perdido em Black Fridays, em promoções, em presente, em árvores de Natal gigantescas. Vamos lá para o Parque do Ibirapuera, ver aquela árvore imensa. Aí você chega lá, é grande mesmo essa árvore, e vai embora. Vamos ver a festa das águas. Eu adoro ir lá, tá bom, gente? A gente vai. Não fique escandalizado, você vê, ó, o pastor falou no sermão, e agora está lá. A gente vai, todo ano a gente vai. É legal ver as águas coloridas, aquela bobagem toda lá. Mas o Natal é muito mais que isso. A encarnação é muito mais que isso. O significado do Natal é simplesmente Cristo é a suprema revelação divina. Cristo é Deus encarnado. Cristo é Deus andando entre nós. E Ele se fez carne para que esse plano da redenção fosse concretizado claramente, abertamente. O escritor aos Hebreus apresenta o seguinte a respeito da encarnação. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Deus fez tudo o que existe por meio de Jesus. Jesus é o agente criador. É Ele que está lá no momento de tudo. Queridos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e que celebremos a encarnação. Celebremos o Cristo. E se você está se perguntando, pastor, mas tem, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Nós veremos nos próximos domingos. A palavra aí, queridos, para fecharmos, a própria autoexpressão de Deus, que estava com Deus e era Deus, como nós vimos lá no versículo 1, e tornou-se carne. Esta palavra, esse verbo, vestiu a nossa humanidade, com uma única exceção, o pecado. Deus escolheu se fazer conhecido e, afinal, definitivamente, em um homem real, verdadeiro, histórico, que andou entre nós. Quando a palavra tornou-se carne, Deus tornou-se homem. Algumas aplicações para encerrarmos este momento do sermão. Precisamos refletir um pouco mais os motivos de celebrarmos o Natal. Precisamos celebrar de forma consciente a encarnação. Saber que Deus se fez homem. Deus se fez carne. Precisamos reafirmar em nosso coração que sem a encarnação não haveria salvação. E essa deveria ser, juntamente com a Páscoa, as grandes festas da humanidade. A morte, o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Como Jesus nasceu? Ele encarnou-se por meio de uma serva escolhida por Deus. Por que Jesus nasceu? Para que o plano da redenção fosse concretizado. Diante de tudo isso, vai se apegar um sentimento triste de que eu não vou mais celebrar o Natal, como alguns fazem erradamente também, porque Natal é coisa de pagão, e inventam as mais terríveis teorias. E ainda que haja uma ligação aqui ou outra com determinadas festas, que é muito comum, né? Nós não criamos nada, a gente copia tudo, todas as coisas, né? Ainda que haja algumas associações, nos rendemos à verdade bíblica e celebramos a encarnação, o dia em que Cristo se tornou carne e habitou entre nós. Celebre o Natal com a certeza de que Deus habita entre nós, com o propósito de nos salvar e nos conduzir novamente a Ele. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça e vamos
orar. Oremos com o nosso presbítero Henrique. Anunciado já há 3 domingos, hoje é também um grande dia de celebração e festa, por um motivo: o Senhor foi misericordioso conosco.